Hoje é quinta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Vamos então meditarmos o Evangelho de hoje, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O reino dos céus é ainda semelhante à rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam-na para a praia. E sentados juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, deitam fora. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dos justos, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: Por isso todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao proprietário que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Então, hoje Jesus conta a parábola da rede, e que tem um sentido muito profundo. Jesus compara a rede ao reino dos céus. E nós sabemos que Ele é o reino de Deus, que nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós somos os membros desse corpo de Cristo, desse reino. Esse Jesus que é Deus, que veio a este mundo nos trazer os valores de Deus, da vida eterna, do amor, do perdão, da paz, da misericórdia, da vida nova. Ele é o reino. E ele se compara à rede lançada ao mar. Aquelas redes que vem um barco de cada lado puxando e vem arrastando tudo para a praia, tudo quanto é tipo de peixe. Ela traz tudo que tem. Tudo que vai encontrando pela frente, essa rede vai arrastando para a praia. E depois, de manhã, sempre chegam os barcos de madrugadinha, amanhecendo o dia. E ali os pescadores, eles vão separando os peixes. Os que são bons, que são os comestíveis, peixe que se come, que serve para alimento, é separado nos caniços, nos balaios ali que eles têm, e aqueles que não prestam para comer, que tem muito veneno, peixe que não é comestível, que não presta, é jogado de novo na praia, as ondas vêm e levam embora para o mar de novo. É muito interessante essa imagem da rede. Jesus veio a este mundo para salvar todos, para tirar todos do mar. Porque o mar, na linguagem bíblica, é a imagem da morte. As águas do mar representam a morte. Se pensava antigamente que no mar morava o Leviatã, o monstro, esse grande monstro marinho da mitologia. O mar também sempre era visto como imagem de monstros, de demônios, um lugar que realmente dá medo, pela sua profundidade, pela capacidade que tem de matar, pelos mistérios que tem no fundo do mar. Então o mar, as águas do mar, imagem da morte. E Jesus é esse que veio a este mundo o quê? Para tirar a humanidade da morte em que jazia desde o pecado original. Estávamos todos condenados a uma morte eterna pelo pecado. Mas Jesus, como uma rede, o reino de Deus, Jesus, veio a este mundo para nos tirar da morte, do fundo do mar. E são mortes de todo tipo. Morte física, morte moral. São tantas mortes que nos rodeiam, tanta coisa que nos destrói. O pecado, a doença, são tantas coisas que nos dá medo. A angústia, os traumas, os sofrimentos, a cruz.
tantos medos que nos rodeiam, são tantos tipos de morte que nos rodeiam, que nos dá medo, assim como as águas do mar. Mas Jesus vem para nos tirar do medo, da angústia, dos vícios, do pecado, da tristeza, dos traumas, das angústias, para nos mostrar a luz, a vida, para experimentarmos que nele encontramos vida eterna. Então Jesus vem como essa rede, veio para todos, para tirar tudo, tirar todos da morte. Mas só volta para a morte, só fica na morte aquele que não quer sair da morte, mudar de vida, deixar o pecado, deixar a escravidão, deixar a vida vazia, o egoísmo, uma vida sem sentido. Porque é interessante essa imagem do peixe. Porque no fundo Jesus é o peixe. Nos evangelhos que foram escritos em grego, peixe é um pentagrama, 5 letras. Um pentagrama grego. E o nome do peixe no grego é iktos. Iktos no grego são as iniciais do nome de Cristo. Jesus Christos, Ruios, Theos, Soter. Então o nome peixe, ictus, são esse pentagrama de 5 letras, são as iniciais do nome de Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Então e tanto é assim, que no princípio do cristianismo, o símbolo do cristianismo não era a cruz, era o peixe. Você vai lá no Tábega, Cafarnaum, que você vai ver de mosaico daquela época, tudo com o símbolo do peixe. Porque não era a cruz foi só depois de 2 ou 3 séculos como símbolo. Antes ninguém nem queria olhar para a cruz, era um lugar de tortura, de morte. Depois se tornou o símbolo do cristianismo, mas no início era o peixe. O Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. É muito interessante porque o peixe bom é aquele que serve para comer, que serve de alimento. E Jesus é o verdadeiro peixe que se tornou alimento de vida eterna para nós. O seu corpo e o seu sangue são alimentos de vida eterna, a sua palavra também. Entende? Então, quem é o peixe bom? É aquele que sai da morte. Aquele que sai do egoísmo, que sai do pecado, da escravidão, do vício. É aquele que começa a ser alimento de vida eterna para os outros. Aquele que começa a ser luz. Aquele que já não vive mais para si mesmo, na morte. Viver para si é morte. Viver no egoísmo é morte. Viver na própria vontade, nos prazeres da carne, das paixões, é morte. Mas aquele que vive para Cristo, que vive para os irmãos, que já doa a sua vida, que serve, que testemunha esse amor de Deus, esse se torna alimento de vida para os outros. Esse leva a esperança para os outros. Esse começa a tirar as pessoas da morte com o seu testemunho de vida, com o seu exemplo de vida. Esse é o peixe bom. Então Jesus veio tirar todos da água, mas se torna um peixe bom aquele que ama como Cristo, aquele que doa a vida, aquele que serve como Cristo. Esse é o sentido da parábola da rede. Jesus veio tirar todos da morte, quer dizer, veio tirar todos do egoísmo, de uma vida vazia, de quem vive só para si. Então ele morreu e ressuscitou para nos tirar da morte, para que nós não vivamos mais para nós, como diz São Paulo, mas vivamos para ele, que por nós morreu e ressuscitou. Vivamos para os irmãos. Viver no fundo do mar é viver para si mesmo. Essa é a imagem da palavra da parábola de hoje. Então Jesus, que é o reino dos céus, veio para tirar todo mundo daí. Por isso fala Santo Agostinho, que como faremos para pescar pessoas para Cristo? Porque Jesus diz a Pedro e aos discípulos: doravante sereis pescadores de homens. E todos nós, por sermos cristãos, somos pescadores de homens para o reino dos céus,
para a vida eterna, para Cristo. E Santo Agostinho fala, como vamos pescar as pessoas? Como Cristo. Como Cristo pescou? Ele colocou no anzol qual é a isca? O coração. Na cruz ele deixou que o seu coração fosse transpassado pelo anzol da lança para atrair a humanidade para Deus, para mostrar o amor de Deus, que morre por amor, que deixa o coração ser transpassado de amor, de onde saiu a nossa salvação. Porque do lado aberto de Cristo, do coração aberto de Cristo pela lança, saiu sangue e água. O sangue, a imagem da Eucaristia, sempre foi visto assim, que é o nosso alimento de vida eterna. A água, a imagem do batismo, que nos lavou do pecado, que nos purificou, que nos fez filhos de Deus, herdeiro do céu, da vida eterna. É fantástico, irmãos, toda essa parábola da rede. Então, que nós possamos também hoje sermos resgatados por Cristo das águas da morte, como dizia o Papa João Paulo II, na terceiro milênio Ineunte, na virada do terceiro milênio, no ano 2000, ele chamava toda a igreja duquinaute, ide para as águas mais profundas. Tem muita gente morrendo nas águas profundas do pecado, da morte, de uma vida triste, vazia. E nós, como cristãos, não podemos ficar aí na praia só de boa, olhando. Não, temos que também doar a vida como Cristo, para tirar as pessoas da morte em que se encontram. É a missão de todo cristão, é a missão de todo batizado. Então, coragem e ânimo a todos. O Senhor nos salvou da morte e nos salva a cada dia. Então, que nós possamos sermos discípulos do reino, como esse escriba que se torna discípulo do reino, que tira coisas novas e velhas desse tesouro do reino de Deus, da conversão, do amor de Deus. O Antigo Testamento tinha muita coisa boa, era preparando o novo. O novo é a perfeição, é a plenitude desse Deus, desse reino de Deus que é Cristo, que veio para tirar todos da morte. E que nós estamos inseridos nesse mistério de salvação também, para toda a humanidade. Coragem e ânimo a todos. O Senhor nos ama, não nos deixa na morte. Que nós também possamos testemunhar esse amor, para que através do nosso testemunho, muitos também saiam da morte e encontrem vida em Cristo ressuscitado, alimento de vida eterna para muitos. E eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.